3 dias consecutivos de panelaço e ameaça de uma greve geral obrigaram hoje o governo Milei a convocar extraordinariamente o Congresso para examinar o seu pacote motosserra, aquele pacote que retira direitos sociais a ponto de um trabalhador de 30 anos de serviço ser demitido sem indenização e direito à aposentadoria, e permite que os aluguéis de milhões de argentinos sejam cobrados em dólar. A ideia era de que o Congresso, que está em recesso, não tocasse no projeto. O susto maior parece ter sido dos panelaços, que surgiram ali espontaneamente, não de organizações estruturadas como os movimentos sociais, as centrais sindicais. Aquilo era a população que saía de suas casas, tomavam as ruas, inclusive fazendo cortes das ruas, interditando determinadas ruas e praças, e se dirigindo para ficar em frente ao Congresso Nacional. Isso aconteceu em Buenos Aires, isso aconteceu em cidades importantes como Córdoba, que é uma espécie de São Paulo, conhecida pela sua tradição conservadora. Houve também em Rosário e outras cidades, e até em Salta, lá no norte da Argentina. Ao mesmo tempo, as centrais sindicais e os movimentos sociais, inclusive o movimento dos piqueteiros, aqueles movimentos informais e que costumam cortar as ruas e interditar praças para que as manifestações tenham mais repercussão política. Esses movimentos se reuniram e decidiram, se for o caso, decretar uma greve geral. O governo só tem menos de 15 dias de existência. Talvez não fosse o momento exato para aquilo. Mas tudo fazia crer que, se o governo continuasse naquela sua decisão de evitar a convocação do Congresso e ainda por cima editar mais medidas restritivas para a população, que já vem sofrendo com os aumentos abusivos nos supermercados, que já superaram os 100%. E para o início de janeiro se também prevê aumentos generalizados de 200% até 300% nas contas de energia, de água, de gás, de transportes. Então a possibilidade de uma greve geral se tornou cada vez mais concreta. E talvez por isso o governo já tome as suas providências para tentar governar e não administrar uma massa falida que poderá ser fatal. O jornal aqui, página 12, diz que Javier Milei convocou as sessões extraordinárias do Congresso para tratar de imposto de renda e a reforma do Estado. Essa reforma é onde está incluído o pacotaço motosserra. A Liberdade Avança, o partido do presidente, apresentará na semana que vem, mais precisamente na segunda-feira, um pacote de medidas fiscais, políticas e administrativas. O ambiente era tenso nas ruas das principais cidades do país. Apesar daquele projeto, aquele programa, aquele aparato de segurança montado pela ministra Patrícia Bullrich, que tinha sido também ministra da Segurança do ex-presidente Macri e foi também ministra do Trabalho, obrigada a renunciar naquela época de 2021, quando houve aquela explosão social chamada estagido social de 2021 e que provocou a queda de pelo menos 4 presidentes da República em 5 dias. Foi de triste memória, o tal do Corralito.
que foi o sequestro do dinheiro dos argentinos nos bancos, como ocorreu aqui no Brasil no governo Collor. Mas esse aparato de segurança da Patrícia Bullrich acabou sendo atingido ali quase que mortalmente, né? Porque foi justamente a classe média que saiu agora às ruas para protestar. E num protesto, não é um protesto que não é só de palavras, mas de ocupação permanente das ruas, como acabou acontecendo nesses últimos 3 dias. E aí a gente encontra na televisão, nas redes sociais, uma entrevista recente do Luiz Delia, que é o presidente dos piqueteiros, não é? E que foi justamente perseguido pela Patrícia Bullrich quando era ministra do Trabalho do governo de la Rúa. Se recordam daquele presidente fugindo do palácio, né, da Casa Rosada, num helicóptero para nunca mais voltar, e isso em pleno meio do mandato, né? Ele não tinha atingido nem ainda os 2 anos, os 2 dos 4 anos a que ele tinha direito de governar a Argentina. Vejamos aqui o que diz o Luiz Elia. Com militância, com trabalho. E aí ele diz que tudo vai se resolver a partir de muito trabalho, de muita militância da população contra esse pacote do governo. Eu ayer vi a miles e miles e miles de pessoas por la libre gritando paro general. Então ele diz que viu que ele percorreu aqueles panelaços e que milhares e milhares de pessoas gritando paro general, ou seja, greve geral contra o pacote. Gritando consignas contra o DNU. Gritando consignas, palavras de ordem contra o pacote, que lá se chama DNU, ou seja, Decreto de Necessidade e Urgência. Haciendo todo lo que había que hacer. Esta tarde estuve a las 3 de la tarde reunido con Juan Carlos Alderete. E aí ele diz que esteve reunido durante a tarde, às 3 da tarde, com Juan Carlos Alderete. Com 20 organizações sociais. E 20 organizações sociais para, segundo ele, alemã, e estamos planteando ações para os próximos dias, como bloquear. E estão propondo ações nos próximos dias para, vejam só, todas as entradas e saídas de Buenos Aires. Bloquear as entradas e saídas de Buenos Aires, a capital da República. Recorde-se que um dos itens desse pacote de segurança da Patrícia Bullrich é justamente punir aqueles piqueteiros que fazem interdição de ruas, a começar, não é, pela retirada dos benefícios sociais e também de processos nas justiças, além de multa. Como? Primeiro serão. E aí o jornalista pergunta, mas como vocês vão fazer, já que tem aí esse protocolo de segurança da Bullrich? Isso. Bloquear os acessos à cidade. Bloquear todas as entradas. Aí ele pergunta, bloqueia todos os acessos? Ele diz, sim, bloqueia todos os acessos. Bueno, vos não te olvides que el 23 de maio... Aí ele diz assim, você não esquece de que em 23 de maio de 2001... Em 2001, Alderete e eu concluímos o matançaço que durou 19 dias. Sim. Eu liderei ali um piquetaço que durou 19 dias. Claro. E que culminou com a renúncia de Patrícia Bullrich. E que culminou com a renúncia da então ministra do Trabalho, Patrícia Bullrich. ¿Te acordás, no? Sí, señor, claro. Bueno, 19 días en la ruta 3. Então foram 19 dias na Ruta 3, ou seja, na Estrada 3. Hasta que la derrotamos. Até que a derrotamos. Primero haremos 24 horas, después 48, después... Primeiro
24 horas, depois 48 horas. 22, y tendremos que hacer como en el 2001. Então ele diz que agora todos têm que fazer como fizeram em 2001. Tiempo indeterminado, 19 días. Miles de personas hasta que la derrotamos, ¿no? Che, Luis,